Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre uma temática bastante recorrente em nossas aulas, que é a questão do treinamento e desenvolvimento de pessoas. Tá? Então, quando nós falamos em desenvolver pessoas na empresa, é um aspecto bastante importante, porque as pessoas muitas vezes chegam até a empresa e chegam sem conhecimento da cultura da empresa, né? Então, a gente fala que o verdadeiro desenvolvimento do profissional ocorre na sua rotina de trabalho. É no dia a dia que acontece o desenvolvimento das pessoas. Por isso que é muito importante, na verdade, que a empresa ela ofereça para os seus colaboradores que estão integrando a equipe capacitação, formação, treinamento, para eles consigam melhorar suas habilidades e competências e assim potencializar a entrega de resultados da organização. Se eu trabalho no mundo corporativo e eu penso em resultados e metas, quanto maior for a formação dos meus colaboradores, melhores serão os resultados, isso é fato. Não existe outra maneira no mundo corporativo, nas organizações, se o meu funcionário, se o meu colaborador não for formado para trabalhar naquela área, se ele está exercendo determinada função, determinado cargo, ele precisa saber do que se trata. E a formação passa por aí das pessoas. E nesse sentido, tem pessoas que acreditam que o treinamento, a formação, ela só acontece quando o funcionário, quando o colaborador entra na empresa. A formação continuada, o desenvolvimento de pessoas dentro da empresa, na verdade, ela precisa acontecer ao longo da carreira do funcionário. Não é só quando entra. Claro que quando ele entra na empresa, é muito importante ele ser formado para conhecer a cultura da empresa, os valores da empresa, perceber o clima organizacional, mas a partir daí é função do gestor entender, observar esse colaborador dentro da sua equipe e perceber as necessidades não só do colaborador novo, mas também da equipe como um todo. Quais as lacunas, quais os gaps da minha equipe que eu preciso preencher, né? Então, os autores colocam para nós que as formações, as capacitações, né, as reuniões de treinamento, elas são formas de organizar, de manter a organização motivada, manter o grupo de colaboradores motivados, sentirem pertencentes ao grupo. Então, nesse novo modelo hoje contemporâneo de gestão, eu preciso perceber que eu preciso formar meu colaborador no seu dia a dia. E ele coloca para nós aqui nesse artigo que nós estamos trabalhando, que já está no portal para vocês, uma nova estrutura. Como é que se estrutura as formações hoje? Então, primeiramente, né, no meio empresarial. Então, para que um treinamento, para que uma formação seja constante, ele deve ser estruturado da seguinte maneira. Primeiro, para novos colaboradores ou da integração. O que é um treinamento para novos colaboradores? Diz respeito ao treinamento voltado para quem está entrando na empresa. Para o colaborador familiarizar-se com a empresa, né? Com a cultura organizacional. E quando eu penso em cultura, eu tenho que pensar em valores que a empresa tem, a missão, a visão da empresa, como é que ela está situada nesse contexto, nesse meio no qual ela faz parte. Então, para eu me sentir pertencente à empresa, a primeira formação que o gestor precisa oferecer ao novo colaborador é apresentar a cultura da empresa. É pensar assim, nessa empresa nós trabalhamos assim, nossos valores são esses, nossa visão é essa e nossa missão é essa. Eu formo o colaborador na primeira semana que ele entra, no primeiro mês que ele entra, eu formo esse colaborador para ele sentir o clima da empresa. Porque quando ele conhece a cultura da empresa, ele vai se apropriando do clima organizacional. Outra estrutura de um treinamento muito recorrente hoje é para atualizar. Nós chamamos de treinamento para atualização, tá? Na verdade, ele refere-se ao treinamento voltado para que os colaboradores
que já fazem parte da empresa e já conhecem bem o funcionamento da empresa, se atualize e aprimore suas competências e habilidades. Se nós pensarmos que a cada momento se cria, se inventa ao longo no mundo todo, no mundo corporativo, novos softwares, novas máquinas, novas estratégias, novos modelos de planejamento estratégico, questão de marketing. O mercado financeiro é muito flutuante. Eu preciso atualizar, estar atualizado. Eu preciso oportunizar o meu colaborador momentos em que ele se atualize em relação a tudo que está acontecendo. E a função do gestor, principalmente vocês que vão trabalhar na área de gestão de pessoas, futuros profissionais da administração de empresas, que provoque essa atualização. Vocês têm que ter um olhar para além do colaborador. Porque muitas vezes o colaborador não percebe a necessidade da sua atualização. E eu, como gestor, eu preciso estar à frente dessa atualização. Eu preciso conhecer do que está acontecendo no mundo globalizado. Pensando em um mundo globalizado, eu preciso conhecer de tudo, de mercado financeiro, de exportação, de importação, de imigração, de crise humanitária, de mercado, de comércio, de marketing, para poder atualizar, para poder não ficar para trás e para realmente me tornar uma empresa competitiva. Por exemplo, uma outra estrutura de treinamento, de formação, de desenvolvimento de pessoas que nós conhecemos é para mudança nos processos, por exemplo. É realizado quando a empresa adquire um novo equipamento, por exemplo, ou adota novos métodos e processos. Esse treinamento tem como objetivo familiarizar o profissional com tais mudanças. Então, a empresa passou por uma renovação, chegou uma nova gerência, com novos modelos. A pessoa chegou com novas ideias muito interessantes, muito contemporâneas, para poder a empresa se manter nessa competitividade globalizada. E eu preciso atualizar, preciso pensar no meu colaborador para ele atender essa demanda que está posta aí. Então, houve uma mudança de cargos, uma nova modelagem de cargos e funções, e eu preciso pensar no processo. Como é que eu vou pensar numa formação para atender esse processo que está aí? Uma nova máquina, um novo software. Então, a atualização, a formação passa por essa estrutura também. E uma outra estrutura também quando ocorre alguma promoção. Por exemplo, a pessoa ela estava numa equipe de igual para igual com seus parceiros e ele foi promovido para cargo de gerência, cargo de diretor, ou de uma outra equipe ou da própria equipe no qual ele estava fazendo parte. Nós temos uma necessidade de formar esse novo gerente. Ainda que ele conheça o trabalho da equipe como um todo, do setor no qual ele atuava, ele precisa conhecer as novas funções dele. Quando ele está na linha de produção e ele assume a linha de gerente de produção, ele conhece que a produção, mas ele vai trabalhar com um novo foco agora, de gerenciar a equipe, gerenciar pessoas. E nós sabemos que gerenciar pessoas, administrar conflitos, administrar horários, administrar desmotivação, administrar relações interpessoais é bastante complicado. Eu preciso formar o gerente para ser coordenador, ou o novo gerente, o novo diretor. Então essas estruturas de pensa em atualização, colaboradores que chegam, mudança no processo, quando ocorre alguma promoção, e nós temos alguns tipos de treinamento que nós falamos. Para eu atender essa demanda, eu tenho que pensar assim, treinamento de integração. O que é um treinamento de integração? Treinamento de integração, na verdade, é considerado o treinamento inicial de um novo membro da equipe. Ele chegou, foi contratado essa semana, eu preciso formar esse grupo que acabou de chegar e formá-lo, treinar, mostrar para ele como é que é a empresa. Os setores, os funcionários, os horários, as demandas, a linha de produção. Eu preciso alocar esse funcionário para ele se sentir pertencente à empresa. Na verdade, com o intuito de que ele inicie seu trabalho de forma mais coesa possível com o restante da equipe. Ele não pode se sentir, eu cheguei e vou fazer o que na empresa? Não, eu cheguei e minha função é essa. Eu sei que dependo dessa pessoa, eu sei que dependo dos meus parceiros dentro de um processo de produção na equipe para atingir a meta. É importante também que o novo colaborador seja integrado sobre sua missão.
sobre a missão, a visão, os valores da organização. Que nós falamos lá atrás. Eu chego na empresa, eu preciso saber, a empresa vende o quê? A empresa produz o quê? Qual a responsabilidade social da empresa? Em relação à preservação do meio ambiente, aos valores, atendimento às famílias da comunidade. Quais os valores? Qual a missão? E qual é a visão da empresa? Eu tenho uma meta para 2021 e daqui 5 anos, qual a minha meta? A minha visão da empresa, né? Eu quero crescer 50% em 5 anos. Eu quero atingir o público da América Latina em 5 anos. Essa é a missão, é a visão da empresa que nós temos. Então, um treinamento, na verdade, é um momento de adaptação. Esse momento de integração é um momento de adaptação, tanto da empresa como da nova pessoa que chegou. Por isso deve se dar atenção a esse momento. É muito importante a pessoa seja acolhida. Ninguém gosta de chegar numa empresa e se sentir à parte. Eu não posso chegar numa empresa e cair de paraquedas. A comunicação precisa ser muito assertiva, né? Nós podemos achar que esse tipo de treinamento é muito batido já, né? Parece uma coisa muito recorrente, mas é necessário. Falhas na comunicação acontecem muito. São os principais gargalos, os principais gaps. A comunicação é o principal gap, a principal lacuna, o grande problema de qualquer empresa ainda é a comunicação, né? E é um dos que mais atrapalha o bom andamento dos processos organizacionais. Quando eu tenho uma boa comunicação, a coisa acontece muito efetiva. Então, dessa forma, a empresa que opta por esse tipo de treinamento está à frente das demais. Se eu priorizo a comunicação assertiva, aquela comunicação positiva que dá certo na empresa, em grande medida os resultados serão melhores. O que impacta negativamente é a má comunicação na empresa, a má comunicação, né? Liderança eficaz, eu preciso ter líderes eficazes, né? Com o objetivo de explorar mais habilidades de liderança de colaboradores, principalmente daqueles que ocupam cargos de gestão. Eu preciso formar líderes. O cara ele tem uma predisposição a liderar equipes, mas eu preciso formar. Eu como diretor, eu como um líder maior num campo hierárquico, né, eu preciso olhar para esse colaborador e perceber, não, que cada líder vai ser um bom líder, vai ser um bom gerente, eu preciso formar. A liderança, ainda que eu tenha uma predisposição, mas eu preciso aprender o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como tratar as pessoas, como fazer uma reunião, como montar uma equipe produtiva. Eu preciso pensar no treinamento para manter a motivação. Um dos grandes problemas nas empresas hoje é a questão da ausência de motivação. E é importante que os profissionais que trabalham com desenvolvimento pessoal saibam que as empresas são feitas de pessoas. As empresas só existem porque existem pessoas para produzir e existem pessoas para comprar. E quando eu penso em colaborador, eu tenho que pensar no meu colaborador, na satisfação do colaborador interno, aquele que produz, e na satisfação do colaborador externo, aquele que compra. Nenhum bom resultado é alcançado se não houver indivíduos devidamente motivados para trabalhar em prol disso. Eu dependo literalmente de quem produz e de quem compra. E a motivação passa por aí, né? Desenvolvimento de competências e habilidades. Hoje nós trabalhamos com gestão de competências, né? É também papel das empresas ajudar seus colaboradores a aprimorarem suas principais competências e habilidades. É função da empresa aprimorar e potencializar essas habilidades, bem como desenvolverem melhor aquelas que eles têm mais dificuldades no dia a dia. Se eu percebo que o meu colaborador tem essa dificuldade em alguma habilidade, eu preciso aprimorar, eu preciso ensiná-lo de uma maneira melhor. Assim, investir em formações voltadas para o aumento da produtividade, para torná-los mais proativos. O colaborador ele precisa ter iniciativa, ser proativo e ser protagonista do seu trabalho. Treinamento comportamental, um dos grandes desafios hoje para nós também é capilarizar os valores e a cultura organizacional da empresa para a sua equipe. Quando eu penso, né? Além disso, a expectativa é aperfeiçoar, na verdade, aptidões dos integrantes da organização em concordância com a cultura da empresa. Passa pelo comportamento. Treinamento técnico, na verdade,
Está associado a aprimorar os conhecimentos relacionados a hard skills, os profissionais da empresa, treinamento de equipe, como diz o próprio nome, também eu formo a equipe como um todo. O objetivo aqui não está voltado para o desenvolvimento do indivíduo, mas sim para melhorar a performance do time todo. Eu formo a equipe. Em algum momento eu formo só a pessoa, em algum momento eu formo só um grupo de pessoas, e em algum momento eu formo a equipe como um todo para perceber que a equipe é necessária. Um dos grandes desafios nossos hoje do mundo corporativo é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe exige do colaborador novos comportamentos hoje. E se eu não tiver isso muito bem alinhado com os princípios da empresa, eu tenho grande chance de não dar certo, tá? E assim nós terminamos o nosso vídeo. Nós temos as vantagens da implantação do treinamento e capacitação. Na apostila vocês terão isso, mas de uma forma bem geral, em linhas gerais, era isso que nós tínhamos que conversar sobre treinamento.